Olha, a gente está de volta aqui com o nosso programa Mais Saúde, sempre agradecendo a sua audiência e também o seu carinho. A você que está no interior de Roraima, muito obrigado aí pela sua audiência. Você, inclusive, pode compartilhar o nosso programa através das redes sociais. Para bater um papo com a gente mais uma vez, nós recebemos aqui o Dr. Dalcio Feitosa, ele que é médico, ortopedista, para a gente falar de um assunto bem legal, que eu sou curioso para saber aí, porque o doutor me disse aí que tem joanete, né, dedo e gatilho. Vamos começar a falar do joanete aí. O que seria esse joanete que todo mundo, se não tem, conhece alguém que tem esse problema? Sim, é uma queixa muito comum. Joanete é uma deformidade no primeiro dedo do pé. O que a gente chama, na verdade, o nome técnico é hálux valgo. Então você observa a mulherada aí com um aumento da angulação do dedão do pé e isso ocasionando bastante dor e uma deformidade. Dependendo do grau de evolução, você observa até dificuldade de uso de calçados. Fica na parte superior. Fica na parte superior e lateral do pé. Você vê uma deformidade muito grande. Ele fica mais ou menos assim, ó. Nossa o dedo senhora. Fica encurvado. E é muito mais comum do que a gente imagina. Muito comum e as queixas são muito limitantes. Desde dor e a dificuldade de fazer uma caminhada, deambular. Normalmente você vai tendo dificuldade para isso. Como é que a gente percebe que a gente está com esse joanete? Visivelmente. Ao olhar o pé, você já observa essa deformidade. E antes a gente não consegue ver esse negócio crescendo, essa dor começando. Justo. Ele começa com um calinho meio lateralizado do hálux, na verdade no dedão do pé. Você começa a observar que você usa sapato fechado, tênis, e começa a desenvolver dor. E você acha que é um calo. Então é interessante buscar um profissional que possa fazer um exame de imagem e ali já começar a identificar se já está numa fase inicial o desenvolvimento do hálux valgo. E como é que a gente consegue reverter isso daí? A reversão você pode prevenir com a utilização de umas órteses que são específicas, onde você melhora o alinhamento desse hálux. No caso das mulheres, evitar o uso prolongado de salto alto e bico fino, porque a questão do bico fino já faz uma medialização desse dedo, e aí você observa a formação desse quadro doloroso. E deve-se evitar esse tipo de salto por tempo prolongado. E no caso muito avançado, cirurgicamente para poder reverter. Engraçado, né? Que daí a gente percebe realmente uma deformação ali no pé, né? E a gente percebe muito, e muitos comentam sobre isso, no mundo do esporte, né? Os atletas têm muita joanete, né? Às vezes ficam com vergonha de mostrar o pé, é um pé feio. Até o nome aí científico técnico é feio, parece o nome de um homem velho. Justamente, hálux valgo. Tá vendo? De tão feio que é o dedo e fica. Então tem esse problema. É mais comum entre os esportistas? É mais comum na mulher, realmente. O esportista você vai observar a presença dele, mas não é tão comum, até porque esse público ele tem um cuidado, ele presta bastante atenção quando começa a desenvolver algum processo de dor e limitação, e eles buscam com certa antecedência para prevenir a presença da lesão. Mas se você está diante de uma mulher em período de menopausa, que tem histórico de lesões reumáticas, associado ou não com alterações da tireoide, isso tudo pode ser fatores de risco para o desenvolvimento da joanete. Olha, mas interessante, você estava falando aí, me fez pensar que em várias situações do nosso cotidiano, né, do cotidiano das mulheres, a gente escuta muito falar que a mulher, por exemplo, ela não pode ficar usando ali uma calça jeans, aí por conta dos problemas nos órgãos genitais e tal, que não é legal. Essa mesma coisa, essa mesma regra talvez pode valer para a questão do calçado, né? Mulher que usa sempre um calçado fechado, ou um calçado, né, com bico ali fino, aqueles escarpãs que a gente é acostumado a ver, saltão alto, isso pode acarretar esses problemas, né, doutor? Sim, é um dos fatores de risco do uso de sapatos bico finos e salto muito alto de forma prolongada. Eles fazem uma deformidade, eles podem, na verdade, piorar essa questão da deformidade e desenvolver ainda esse quadro. Começa com calo. Começa com uma lesão parecida com calo. Ah, que não é um calo. Não é um calo, já é a deformidade. Ele fica com a pele mais grossa, você fica realmente com o aspecto de um calo, mas quando você vai identificar, já é uma deformidade da estrutura óssea do dedo. Aí você faz um raio-x e identifica. E interessante que a gente percebe aqui nesse ossinho, né, aqui em cima, geralmente ele fica uma coloração mais escura, né, mais seca,
Sim. também, daí por isso que a gente pensa que talvez seja um calo, mas esse pré dele não tem nada a ver com calo, porque não tem uma bolha de água ali, né? Não tem uma bolha, isso já é uma deformidade óssea, uma estrutura óssea que está sendo alterada. Legal, olha, muito interessante, viu? Se você sofre com esse problema, tem alguma dúvida, você pode participar conosco, pode entrar aqui nas redes sociais do Dr. Dalso, inclusive ele consegue tirar essas dúvidas. Se está bastante avançado, procura o consultório, vai lá para poder resolver. Doutor, isso aí que tem, dá para resolver com cirurgia, tem as órteses também que conseguem reverter isso daí, não é? Justamente, tem as órteses que podem já prevenir, quando você observa na fase inicial, você faz a utilização dela para evitar a piora. E no caso do haloxival, alguma vez instalada, com deformidades muito agressivas, aí nós temos que fazer a intervenção cirúrgica. Agora é engraçado que muita gente fala sobre esse assunto e parece que é muito natural ter isso, eu não vou atrás, porque eu já convivo com isso há muito tempo. Sim. E é um problema que eu tenho. É que nem os porão de galo, né? Às vezes Sim. parece que é uma coisa tão comum, ou que, não, eu nasci com isso aqui apareceu em mim, eu não vou atrás. Prefere Sim. ficar lá na crise, com o pé doendo ou com o dedão doendo e não vai atrás. Se eu não cuido disso daí, o que pode acontecer comigo? Você começa a ter dores e a piora de tudo é a limitação do processo de deambular, que é o caminhar. Você passa a ter limitações nas suas atividades diárias. E como é uma patologia que ela vai acontecendo de forma gradativa, aí a gente entra nesse contexto. Realmente as pessoas vão se adaptando àquela realidade ali no momento, vão achando que o sapato que está apertado, compra o sapato com um número maior, um sapato mais folgado, dali passa por uma sandália. E isso ele vai se adaptando a essa realidade. Quando ele começa a observar a questão estética, que houve uma deformidade muito agressiva, as pessoas começam a observar e falar, poxa, teu pé é diferente. Teu pé é feio. É esquisito, principalmente nas mulheres que têm já todo o contexto da parte estética, aí nós já estamos diante do quadro mais avançado. E quando observa-se a procura do consultório para a gente tentar resolver essa situação. Na cirurgia o pós é tranquilo? Pós é tranquilo, mas como tudo é uma cirurgia, né? Você vai submeter a um processo reparador, vai ter processo de necessidade de fazer osteotomia, que é um corte do osso, fixação com plaquinhas específicas para esse tipo de lesão, e aí você tem um período de readaptação, de reabilitação, então não é tão rápido. E é muito mais retorno. grave do que a gente imaginava, então é uma coisa séria mesmo, Sim, né? A intervenção cirúrgica ela é bem delicada, você tem que ter bastante atenção e é um procedimento cuidadoso. Dependendo do caso, é preciso também fazer aí o uso de fisioterapia para poder... Sim, sempre associado com a fisioterapia para reabilitação, porque você vai colocar um material que a gente chama de material de síntese, uma plaquinha, um fio que vai estar ali naquele momento e o paciente tem que se adaptar a essa realidade. Engraçado, você falando, né, que daí dependendo do caso, né, de como que essa pessoa vai convivendo com isso, com o tempo, por conta das dores, ela acaba pisando um pouco mais diferente, porque se ela for pisar para cá, esse dedo está doendo, não ajuda Sim. muito ela, e aí vai um outro problema quando vê o pé está todo comprometido. Todo comprometido, porque aí você passa a fazer pisadas corretivas, antiálgicas, e aí você passa a sobrecarregar a região do antepé, aí você começa a ter a fascite plantar, começa a ter tendinite tibial anterior, tendinite dos ligamentos do tornozelo, e a coisa vai só expandindo, os processos dolorosos vão se espalhando. Bom, olha, no próximo bloco a gente vai falar de dedo e gatilho. O que seria isso, doutor? É um bloqueio do dedo. Você tem aquele dedo que engatilha, você quer abrir a mão e o seu dedo fica engatilhado, é isso, dedo engatilho. Olha aí, fica duro mesmo, não vai de jeito nenhum. Isso tem alguma coisa a ver com a mente da gente? Não. Tem nada a ver psicológico? Tem nada a ver com psicológico. É uma hipertrofia do capô extensor do dedo e aí ele segura o tendão que faz a extensão. Isso é comum nas pessoas? É comum, muito comum nas mulheres, mais uma vez, onde você observa essa limitação do arco de movimento. Ela vai fazer a flexão, ela fecha a mão, na hora que vai estender, o dedo fica engatilhado, ela precisa puxar. Então por isso vem esse nome, dedo engatilho. E é o assunto que a gente vai ver no próximo bloco, inclusive você já pode participar conosco, é um instante só.